E aí galera, boa noite. Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui porque muitas pessoas pediram para explicar como é que funciona esse trabalho meu da apometria, tá? Então, vim trazer para vocês essa oportunidade para vocês poderem entender um pouco sobre isso, tá? Dentro da apometria, podemos fazer vários tipos de trabalho, certo? Dentro da e esse trabalho dentro da linha temporal, ele é muito complexo para quem não compreende e simples para aqueles que já trabalham com essa frequência, tá? O trabalho apométrico, ele traz a possibilidade de uma limpeza no contexto físico e no contexto espiritual, tá certo? Essa possibilidade, ela abre portas para que uma nova visão de mundo, de uma forma interiorizada, falando, certo? De uma forma interior, ela possa dar aquela possibilidade de uma visão plena da sua realidade e daquilo que o cerca. Então, é muito interessante porque esse trabalho ele já veio para mim desde quando eu era muito novo, muito pequeno. Porém, o fato de eu viver na Terra, assim, de eu passar por questões pessoais pouco complicadas, me fez me afastar um pouco dessa vertente, certo? E esse afastamento acabou atrasando um pouco aquilo que eu tinha para trazer para as pessoas, tá? Então, quando você se afasta do seu Odu, que é o seu destino, acontecem situações que, como é que eu posso explicar? Fazem você sair do seu enredo. Então, o processo kármico ele se torna repetitivo, 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 até que você tenha a oportunidade de enxergar o erro. E isso muitas vezes não acontece. Então, comigo, eu tive que passar por uma situação de abdução para poder compreender o papel que eu tinha aqui dentro do sistema humano, tá? Então, esse trabalho, ele consiste junto com os seres dévicos, certo? Os devas, eles são a alma da natureza. Então, tipo, vocês vão encontrar dentro de uma rocha um deva, vocês vão encontrar dentro das árvores, dentro dos animais, tudo são devas. É a energia da alma em grupo, certo? Então, é a energia telúrica do planeta Terra. Então, eles me ensinaram a usar esses métodos que consiste com a energia telúrica do planeta para que possa trazer para as pessoas uma oportunidade, principalmente no desencarne, para trabalharem e não precisarem mais reencarnar, certo? Então, quando se faz um trabalho de apometria, que o Dr. Lacerda trouxe, por exemplo, esse trabalho ele foi um pouco limitado. Por quê? Era necessário um grupo de médiuns para manipular a energia, só que faltou conhecimento do quadro obsessor das pessoas. E na questão de holograma, na questão de implante, na questão de chip. Então, ele trouxe um pedaço daquilo que a gente conhece como energia, como quantum, certo? Que o universo é medido por quantos de energia. Então ele trouxe essa possibilidade de um tratamento, de um resgate, de um quadro obsessor. Porém, os médios que participavam desses trabalhos apométricos, eles absorviam como é que se diz? A energia, a frequência daquela entidade e não sabiam retirar. É por isso que ocorre muitos casos de pessoas que trabalham para a espiritualidade terem doenças, certo? Morrerem com câncer, morrerem com pneumonia, doenças em si, porque elas absorvem o karma da pessoa e não se limpam disso. Isso é muito comum e
Hoje, com muitos terapeutas, isso acontece, tá? Porque não tem um check-up pessoal. Quando você faz um trabalho energético, você tem que fazer um check-up, você tem que se limpar daquilo, porque muitas vezes você que faz o trabalho tem uma ressonância com, com aquela frequência que você acabou de limpar, tá? Então, eu trabalho, no caso, com a linha dos caboclos, com a linha dos orixás, que são entidades que foram sacrificadas dentro do nosso contexto religioso. Porém, o Banto, que é uma vertente do candomblé, tá? É uma vertente mais antiga da linguagem dos orixás que existia na África, ele trazia a possibilidade de um xamanismo tribal dentro do contexto social africano. Os orixás, os caboclos, nada mais são do que frequências, certo? Por exemplo, uma frequência muito comum que as pessoas trabalham hoje em dia é a do Dr. Fritz. Isso é uma frequência. Quando um ser ele trabalha na Terra e constrói uma egrégora, um aglomerado de energia positiva, por exemplo, ele se torna lá para a sociedade cósmica uma ponte de comunicação entre os seres que já encarnaram na Terra e os seres que nunca encarnaram na Terra, que estão tentando ajudar no processo de resgate da Terra, certo? Então, o Dr. Fritz, hoje, ele se tornou uma hierarquia. Então, muitos médios, eles incorporam Fritz, porém, não é Fritz que eles estão incorporando. São pessoas que desencarnaram, que para poderem trabalhar, devido à necessidade dos seres humanos de saberem quem está trabalhando com ele usa a frequência de Fritz para fazer um trabalho de cura. Assim como o Ramatiz. Ramatiz hoje ele trabalha numa nave chamada Ashan, ele é um comandante de frota, certo? E as pessoas muitas vezes que incorporam Ramatiz, na realidade está incorporando somente uma frequência de Ramatiz. E isso que é bem interessante dentro desse trabalho, porque eu pude trazer essa possibilidade de trabalhar com essas frequências. Não quer dizer que sempre eu encontre o Ramatiz ou esses seres, não. Eu trabalho com a frequência desses seres, certo? Todos nós, quando desencarnamos, somos enganados, certo? A renascer na Terra por hologramas. Esses hologramas encarnacionais, eles ficam dentro de um suporte, como posso explicar, como uma caixa preta dentro do corpo astral da pessoa. Esses hologramas, eles fazem com que você acredite que você nasceu porque você tem culpa, porque você tem medo, porque você tem que reverter uma situação que muitas vezes você não precisa reverter, pelo simples fato de você ter um contrato, certo? Essa questão do contrato é meio que uma covardia, porque o ser humano ele não possui a possibilidade de reverter aquilo dentro de um sistema como esse. Então é impossível uma pessoa com um padrão cognitivo tão baixo como é o ser humano sair dessa prisão por conta. Deste modo, foi necessário que nascessem seres que pudessem trazer uma comunicação de lá para cá, uma ponte para que pudessem ministrar esses trabalhos, certo? E de uma forma limpa, clara e objetiva. Porém, o que acontece? Muitos daqueles que hoje estão como canais, como pessoas ditas das frotas, como contactados, por exemplo, eles não compreendem um fato muito importante. É possível, devido à quantidade de encarnações mínimas possíveis, por exemplo, um ser pode ter nascido aqui simplesmente 7 vezes, 9 vezes, 10 vezes, porque ele veio para cá para fazer um trabalho missionário na Terra. Porém, essas vidas, ela pode ser abduzida. São ramificações de uma vida. Então, os seres que tentam atrapalhar num contexto desequilibrado o trabalho de resgate daqueles que estão aqui, eles abduzem a consciência daqueles devido ao ego, devido à vaidade, devido à necessidade de poder
e dinheiro. Muitas pessoas que hoje trabalhavam com, em contato com entidades cósmicas, por assim dizer, se perderam, porque as armadilhas que existem aqui na Terra, ela, por incrível que pareça, que sejam pequenas, não são pequenas, elas têm a sua importância e são bem feitas, tá? A Terra hoje ela se encontra dentro da região umbralina. Por que ela se encontra dentro da região umbralina? Porque dentro desses hologramas eles inseriram um padrão consciencial de baixo, de medo, de culpa, de raiva. Esses padrões conscienciais, eles são contratos. Então a pessoa muitas vezes tem a vida trancada porque tem um padrão consciencial que é um contrato, tem de medo, de culpa, de raiva, de ódio, que é um padrão que foi trazido à Terra devido aos próprios exilados, que vieram de uma sociedade que estava em desarmonia, certo? Porém, quando você sai do seu roteiro cósmico e vem para cá, para essa prisão, você acaba caindo numa malha de consciência que induz você a reencarnar com amnésia. Então, é impossível, vou repetir, sair por conta. Até os mentores que as pessoas têm, que as pessoas possuem, na realidade, são ancestrais seus. Quando você vai reencarnar, você aceita, mesmo que inconscientemente, o karma da sua família de parte de pai e de parte de mãe. Esse karma induz aos seus ancestrais que estão buscando melhorar o seu padrão vibratório através do trabalho, através da limpeza de karma, ele acaba ficando preso dentro do umbral, certo? Então, esse trabalho que eu faço também, ele traz a possibilidade do resgate daqueles que estão tentando nos ajudar, porém, eles não conseguem nos ajudar por falta de conhecimento e por estarem presos em um padrão que não traz a possibilidade de uma possível saída do planeta Terra. Infelizmente, algumas pessoas obtiveram esse conhecimento que eu estou trazendo, porém se perderam por questões de busca de poder. Quanto mais alto, maior a queda, certo? Então, esse trabalho ele exige um controle muito grande daquele que está trazendo, de caráter, honra e respeito e humildade. É necessário ter essas qualidades para você fazer um trabalho desse tipo, porque você acaba lidando com seres de hierarquias muito altas, tanto do nível superior quanto do nível inferior, caso necessário um acordo ou um possível conflito que é necessário cessar esse conflito, tá? Então, eu trouxe aqui as informações que eu escrevi aqui, que para não perder um pouco o fio da meada sobre o que esse trabalho ele traz para vocês, para não faltar um pedaço daquilo que eu venho trazendo, tá? Então, aqui, ele traz o ancoramento com os devas da natureza, linha de caboclos, pretos velhos, orixás e toda a hierarquia para a proteção, tronados e coroados em conjunto com o Conselho Terrestre, Conselho Kármico e Conselho Galáctico no campo energético apométrico. Isso quer dizer que essa possibilidade de resgate, ele trabalha em conjunto com os ditos senhores do karma, que estão nas cidades conhecidas pelos espiritualistas como Shambhala e Agartha, tá? São cidades que elas fazem parte do Conselho Kármico Terrestre, certo? Então esse Conselho Kármico é enviado um relatório, certo? Energético da frequência daqueles que são atendidos para esse local de Shambhala e Agartha, certo? Para que possam ser enviados para a hierarquia pessoal de cada um. Então, esse trabalho traz também esse contato meio que pessoal de vocês, de forma energética, com o Conselho Kármico da Terra. E é muito interessante isso, tá? Para vocês, porque quando desencarnarem, vocês vão ter seus relatórios lá pronto e vocês vão saber se vocês vão precisar reencarnar, qual o trabalho que vocês vão fazer e para onde vão em seguida no decorrer do trabalho de vocês, tá?
Essas informações que o André Luiz ele não pôde trazer, certo? O Emmanuel, como muitos pensam que vai reencarnar no Brasil, aquela conversa, ele não vai reencarnar no Brasil. Ele é um ministro do nosso lar. Então é um cargo de suma importância. Todo livro nosso lá, ele foi, como é que eu posso dizer, editado para que as pessoas não soubessem o real conteúdo, até pelo fato do livro do nosso lado ter sido escrito em 1942. Uma informação dessa que eu estou trazendo aqui, ninguém traz com facilidade. É difícil muitas vezes a pessoa assimilar isso que eu estou trazendo, por mais simplificado que sejam as palavras que eu estou usando aqui. Tá? Então, os coroados e os tronados, eles são frequências, certo? Por exemplo, o arcanjo Miguel, ele trabalha tanto na linha do coroado quanto na linha do tronado. Isso quer dizer que, assim como o Fritz, ele é uma frequência, certo? Ele não é em si uma entidade, ele é uma energia denominada arcanjo Miguel, por exemplo. Então os coroados e tronados, eles são seres que nunca nasceram e são seres que nasceram. É uma junção para ter um equilíbrio dentro desse trabalho, tá? Então, como falei, o Fritz, ele trouxe a possibilidade dos seres cósmicos entenderem como é que é a vida na Terra. Então, o Fritz hoje, ele entra em comunicação com aqueles que nunca nasceram para poder ter um intermédio, tá? Aí tem aqui, deixa eu ver. O Merkaba de proteção e projeção ao cardíaco do paciente. Esse Merkaba, ele é um veículo de luz, certo? Ele trabalha como um escudo protetor dentro do chakra cardíaco para que seja retirado chips dentro do humeral, que é o chakra cardíaco nas costas, e o chakra cardíaco aqui, nosso. Também na glândula timo, que fica do lado esquerdo. Ativando e reativando a câmara secreta do coração, certo? Que é um chakra que faz parte do sistema da chamatrina. Então, a partir do momento que faz o trabalho, a pessoa começa a ser identificável para a sua hierarquia espiritual. Porque quando você está vivendo simplesmente como humano dentro de um padrão, você não é identificável para frequências altas. A barreira de frequência impede que você seja achado. Quando você faz um trabalho desse tipo, os seus mentores, quando são resgatados, eles trazem um intermédio para que você tenha uma ajuda muito maior, tá? Então, feito um desdobramento também dos 32 corpos sutis, porque as pessoas pensam que só temos 7 corpos sutis, porém temos 32. Algumas escolas herméticas, como a Pleiadiana, por exemplo, ela trouxe a possibilidade de, se não me engano, 12 chakras, certo? Porém, nós temos 32 chakras, que são corpos. Porém, os chakras, eles são mais uma teia de comunicação do que um corpo. Então, o corpo, realmente, nós temos o corpo astral e o corpo, se não me engano, é o monutial, certo? Que é o corpo de luz que o budismo trouxe. O corpo de luz, o budismo trouxe essa informação através do Gautama, tá? Que é os únicos 2 corpos que uma entidade tem, que é o corpo astral e o corpo de luz, tá ok? Então, é feito um trabalho a nível molecular dentro do sangue, certo? Porque existem padrões conscienciais dentro do sistema sanguíneo, que é o que, assim como a água tem informação dos seus cristais, o sangue também tem. São informações da família parte de pai, família parte de mãe. Então são karmas que as pessoas carregam dos seus familiares sem que saibam, porque assim do momento que você nasce na Terra, você aceitou o karma da sua parte de pai, da sua parte de mãe. Então é necessário uma limpeza dentro desse campo. Então existe uma limpeza junto com os médicos mecatrônicos do comando Santa Esmeralda, Santa Ametista, do comando Cruz de Malta, para que seja limpo dentro do contexto o padrão molecular sanguíneo da pessoa, certo? Então é feita a remoção dos miasmas do chakra cardíaco, da timo e do humeral, certo? Que foi os chakras que eu falei aqui. São chakras que ficam localizados nessa área aqui do nosso corpo. O chakra cardíaco, a timo fica do lado esquerdo aqui, e o humeral fica nas costas, certo?
Então trabalha no campo vibracional, certo? Na limpeza de realidades paralelas, certo? As realidades paralelas, elas são vidas passadas, certo? Em diferentes linhas de tempo. Muitas pessoas têm vidas passadas que ficam vagando dentro de uma bolha temporal na região umbralina. Para essa vida existir, ela necessita da nossa existência. Então é uma espécie de ramificação, de uma fatia. Então muitas pessoas que ficam cansadas, que ficam exaustas, que sentem um cansaço muito grande, elas têm seres que precisam ser resgatados e unificados, certo? Muitas pessoas que eu fiz tratamento, por exemplo, elas assim que fazem o tratamento, elas se sentem mais leves, mais soltas, mais vivas, por isso, certo? Porque essas entidades, essas ramificações que estão presas num contexto de tempo, certo? No trauma, por exemplo, a pessoa morreu de um jeito e ela vive aquilo eternamente. Então, ela é um obsessor recalcitrante, tá? Você pode fazer um tratamento comum, não desmerecendo o trabalho dos outros, mas você pode fazer um tratamento comum e esse obsessor vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque para ser limpo é necessário um trabalho muito mais intenso e profundo, tá? Que mais? Também tem as limpezas na realidade dimensional, tá? Então, diferentes dimensões a gente está em ramificações, porque o nosso eu superior, ele é dividido, quando criou a alma, o espírito, ele é dividido em 12, porque o corpo entre 4 e 9D, ele não tem capacidade total de assumir a sua totalidade energética. É muito poder dentro de um corpo com pouca capacidade de absorção. Então, nós somos fatias de 12, tá? Existem mais 12 nossos divididos em diferentes dimensões. Então, se uma dessas parcelas nossas estiver interferindo por ressonância a gente aqui, é feito um trabalho de lá para cá para que seja trabalhado. No caso, se a gente for o ser que interfere na evolução dos outros 11, por exemplo, então é feito um resgate na gente para que não interfira na evolução dos outros 11. Porque no final das contas, todos vão retornar ao eu superior, tá ok? Então, tem a questão da limpeza dos órgãos físicos, tá? Que são retirados dos implantes internos intramoleculares, tá? Então, esses implantes intramoleculares, eles ficam dentro dos nossos órgãos, tá? São informações de vidas passadas que acabam projetando dentro do nosso corpo físico e precisam ser trabalhadas e limpas. São questões que muitas vezes trazem uma doença crônica e não sabe como que vão limpar essa doença crônica. Então esse trabalho ele traz essa possibilidade também, dependendo da situação. Não são todos que ficam curados, porque muitas vezes é um contrato que a pessoa assumiu para ter aquela doença, então ele vai morrer com aquela doença. É necessário para a alma dele passar por essa experiência. Então nem todos conseguem uma cura. Porém, existe a visão interior que é amplificada em todos aqueles que traz a possibilidade de enxergar a solução e enxergar o problema também, tá? Entender e compreender o problema e tentar compreender e encontrar uma solução, tá ok? Limpeza dos órgãos, o DNA e RNA. Então é feita a limpeza no DNA e no RNA, mensageiro transportador, tá? E a limpeza do ODU. O ODU da pessoa ela é encaminhada. As pessoas elas têm o costume de sair do destino que elas projetaram. Essa saída do destino que elas projetaram que traz a possibilidade de reencarnar compulsivamente, tá? Porque o padrão terrestre hoje ele é baixo, ele induz a pessoa a ficar reencarnando o tempo todo, buscando resposta daquilo que ele não consegue enxergar por conta, tá certo? O RNA transportador ele é uma molécula sintetizada, tá? A partir do processo de transição do DNA. Então, em segmentos localizados. O que isso quer dizer? Proteínas, o mecanismo de tradução genética, o mapa genético, ele está nesse RNA transportador.
Então é feito uma limpeza dentro dessa área molecular que muitos poucos não conhecem, porque realmente é um trabalho que liga ciência, é um trabalho que liga espiritualidade. As pessoas ficam achando que uma e a outra existem em formas diferentes, porém, esse é o erro da Terra. É pensar que tudo está na parte física, porém não está. É desse modo que eles não conseguem enxergar no DNA, no DNA lixo, como eles chamam, a verdadeira informação. Se eles trabalhassem a nível molecular espiritual, que é possível, certo? Com a tecnologia que a Terra tem, já é possível pelo menos chegar perto disso, muitas coisas seriam resolvidas. Muitas doenças em menos de 100 anos teria até vacina para elas. Porém, eles sobrevivem da vacina, o sistema sobrevive da morte e não da cura, certo? Então, esse trabalho que eu estou trazendo aqui para as pessoas, outras pessoas também trouxeram, porém muitos se perderam. Outros trabalham de forma muito mais escondida até do que eu, tá? Eu demorei muito tempo para fazer isso que eu estou fazendo, porque eu neguei devido à responsabilidade. Tive um preço por isso e tive que retornar o meu Odum, tá? Até para não precisar reencarnar, que eu não quero mais nascer aqui. Tá ok, galera? Então, fica o recado para vocês aqui. Eu vou colocar depois algumas, se vocês tiverem dúvida, eu respondo aí, tá ok? Boa noite.